Nós vemos nos últimos domingos, a gente vem estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Já vimos algumas porções dela e na última semana nós vimos Cristo como o nosso reconciliador, aquele que nos reconcilia com Deus, o nosso mediador, aquele que revela Deus, aquele que é a imagem visível do Deus invisível, o Filho de Deus, o primogênito. Nós vimos várias características a respeito de Jesus. O dito de outra maneira, Paulo nos chamou a olhar para Cristo, a olhar para Deus, a termos uma noção diante de nós da grandiosidade de Deus, daquilo que Ele fez, pegando-nos de escravos e nos transformando em cidadãos do reino dos céus. Hoje nós vamos meditar em Colossenses, capítulo 1 ainda, versos 21 até o verso número 23. Meus amados, abrirem a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo número 1, versos 21 até o verso número 23. Vamos ler juntos este texto da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: e a vós, outros, também que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou o corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, nós lemos a tua palavra, está diante de nós, a palavra que é viva e que é eficaz, palavra poderosa para quebrantar corações, para trazer instrução, para trazer direção, palavra que traz vida. Pedimos a Deus, em nome de Cristo, que pelo teu Espírito, o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração, ao nosso entendimento, nos dando, Deus, a percepção das coisas espirituais e a disposição para colocá-las em prática, Senhor. Pai, nós rogamos-te misericórdia, porque os nossos olhos, se não forem abertos pelo Senhor, não enxergarão coisa alguma além de palavras. Nós queremos aqui, Senhor, encontrar a tua palavra. Queremos, ó Deus, que na medida que nós lemos, nós reconheçamos a sua voz, porque o Senhor fala, o Senhor já falou, o Senhor está falando. Queremos reconhecer a tua voz para obedecer. Agradecemos pelo privilégio de tê-la diante de nós. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos sido chamados neste lugar para ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Já há alguns anos, nós somos obrigados a, de vez em quando, fazer uma viagem. Logo no começo foi para Curitiba, e depois de alguns anos começamos a viajar para Goiânia para fazer um acompanhamento médico, né? E dentre esses acompanhamentos que nós tínhamos que fazer, havia um exame que era muito desagradável para ela e que envolve, ela tinha que tomar alguns medicamentos para poder fazer exames durante 3 dias. Era um exame por contraste. A pessoa toma o remédio, vai fazer o exame e com os aparelhos, por causa do remédio que tomou, os médicos conseguem identificar como as coisas estão dentro do organismo da gente. Não quero entrar aqui em detalhes técnicos, porque não é necessário, apenas chamar a atenção para o fato de que quando nós queremos visualizar melhor alguma coisa, nós nos aproveitamos de comparações, nós nos aproveitamos de contrastes. Nós fazemos isso, por exemplo, quando nós vamos ao supermercado comprar um produto, nós
esse aqui é mais rápido, mas aquele é mais preciso. Fazemos isso comparando carros. Olha, esse carro é mais forte, mas aquele é mais econômico. E aí, então, por causa dessas comparações, nós tomamos as nossas decisões. A Bíblia também está cheia de comparações. E dentre as comparações que a Bíblia faz, ela coloca em contraste os homens, dizendo que existem apenas dois tipos, duas categorias. Não há uma terceira, uma quarta, uma quinta. Para a palavra de Deus, só existem duas categorias de homens: o bom e o mal, o justo e o ímpio, o crente e o incrédulo. Não há mais ou menos bom, não há mais ou menos justo e nem há mais ou menos crente. Mesmo aqueles que possuem uma fé muito pequena, tamanho do grão de mostarda, são crentes. E mesmo aqueles que conseguem praticar muitas obras consideradas louváveis, se não creem, são incrédulos e não podem com as suas obras agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais que faça coisa boa, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E Paulo também vai nos apresentar o homem sob dois pontos de vista. Por um lado, os reconciliados. Por outro lado, os inimigos. Um pouco antes desse texto que nós lemos, Paulo nos apresenta Cristo de maneira magistral, aquele que revela Deus, aquele que, sendo o próprio Deus, reconcilia o pecador com Ele mesmo. E agora Paulo chama a atenção, vira as luzes, tira de Cristo e coloca sobre os colossenses, coloca sobre os homens, coloca sobre nós. E nós somos chamados, então, para, em primeiro lugar, olhar para Deus e agora olhar para nós mesmos, como Deus fez com Isaías alguns séculos antes, cerca de 7 séculos e meio antes. Nós encontramos em Isaías capítulo 6, verso 5. Depois de Isaías ter visto o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, Isaías olha para si mesmo e diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos veem o meu Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aqui hoje observar esta comparação que a Bíblia faz, esses dois estados possíveis: os amigos, os reconciliados, e por outro lado, os opositores, os inimigos. Deus faz questão de se mostrar nas Escrituras como aquele que é um Deus zeloso, aquele que é um Deus ciumento, aquele Deus que não abre mão de sua glória e não divide o que é seu com mais ninguém. Deus não quer dividir você com mais ninguém. Jesus afirma de maneira enfática, de maneira muito clara, muito precisa, muito incisiva, que não é possível servir a dois senhores, porque você vai aborrecer-se de um e amar ao outro. Você vai se devotar a um e vai desprezar a outro. Você não pode servir a Deus e a mais ninguém. Nós não vamos nos enganar aqui acreditando que é possível servir um pouco a Deus, um pouco mais a Deus, um pouco menos ao inimigo. Deus vai ficar contente, porque se eu fizer um pouquinho mais para Ele, olha, Ele está ganhando a disputa. Deus não quer isso. Deus não aceita ceder nenhuma parte da sua glória para ninguém. O inimigo sim, o diabo sim, fica muito satisfeito se você der um pouquinho da sua vida para Ele. É por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, a exigência de Deus de exclusividade e integralidade. Mas todas as outras religiões aceitam que você tenha duas ou três formas de devoção. Aqui no Brasil nós temos pessoas que são membros de uma religião, frequentam cultos de outra, vai em reuniões de outra, participam de trabalho de outra, está tudo certo. Mas o verdadeiro cristianismo não admite essas coisas. Deus não admite essas coisas. Por exemplo, idolatria e espiritismo podem andar juntos. Materialismo e a ciência podem andar juntos. A idolatria e o materialismo podem andar juntos. Falsos cristianismos podem andar juntos. Até mesmo o espiritualismo
como dízimo e outras formas de fazer o dízimo. Mas o verdadeiro cristianismo não. Ele exige exclusividade porque o Senhor não aceita meia adoração. Jeremias, chamando o povo de Israel que estava andando em dois caminhos, ele volta para o povo e diz que Deus estava dizendo o seguinte para eles: dá-lhes ele coração para que ele me conheça, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Deus não aceita mais ou menos. Deus não aceita a proporção. Alguma dúvida quanto a isso? Observe as palavras do Senhor Jesus: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Segundo o que nós estamos vendo até agora, quem não foi liberto pelo Senhor Jesus continua sendo escravo do pecado. E quem é escravo do pecado é escravo do diabo. Isso é tudo demais? Não, né? É apenas claro, é apenas preciso. É apenas um contraste. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você pertence à luz, ou você pertence às trevas. Se isso ainda não é claro o suficiente, vamos ver mais uma afirmação da palavra de Deus sobre o assunto. Mediante o Evangelho de Deus, os olhos dos homens são abertos e eles podem então sair das trevas para a luz. Podem sair da escravidão a Satanás para serem tornados filhos de Deus. Quando o Evangelho é pregado, no livro de Atos, capítulo 26, verso 18, diz que o Evangelho é pregado para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Não existe meio termo. Não existe meio santificado. Não existe mais ou menos salvo. Não existe mais ou menos reconciliado. Nós costumamos fazer isso porque somos pecadores. Olha, eu perdoo fulano, desde que eu não pise mais no meu carro. Não quero ele perto de mim. Está perdoado, mas quero distância. Por Deus não. Éramos inimigos e ofensores. Eles nos chamam para perto de si. Agora você é um filho amado. Com Deus não tem meio termo. E a Escritura então nos chama, nesse texto que nós lemos, nessa carta que nós estamos lendo, nos chama a estabelecermos um contraste. A primeira pergunta que o texto vai nos responder, verso 21, é: quem nós éramos? Quem nós éramos, afinal, quando o Senhor veio até nós? A palavra diz que nós éramos estranhos, que nós éramos inimigos, que nós éramos sem pátria. A pergunta anterior, do estudo da semana passada, era: quem é Cristo para nós? A pergunta de hoje é: quem somos nós para Cristo? Quem somos nós, afinal? Precisamos nos conhecer, precisamos nos olhar no espelho da palavra, precisamos saber quem somos para conhecer as nossas debilidades e então procurar corrigir essas debilidades ou então buscar ajuda para que elas sejam corrigidas. Nossos caminhos precisam ser endireitados. Mas como endireitar uma coisa que a gente não consegue ver que está errada? Então, para que nós nos reconheçamos como nós somos, o apóstolo Paulo faz uma análise a partir de uma dimensão da qual nenhuma pode escapar. Ele diz assim: dê uma olhada no tempo, na sua vida, na sua história. Quem vocês eram? E a resposta é: antes de sermos encontrados por Cristo, estávamos perdidos. Estávamos perdidos no sentido de que não tínhamos direção, estávamos perdidos no sentido de que nós não tínhamos esperança e Cristo veio buscar e salvar o perdido. Éramos estranhos às promessas de Deus, éramos estranhos à aliança de Deus para que vivêssemos. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tínhamos esperança, não tínhamos Deus no mundo, não havia qualquer intimidade entre nós e Deus, porque nós não o conhecíamos, porque nós não temíamos. Estranhos. Como se isso não fosse suficiente.
Como se não bastasse ser de fora, alienados sem intimidade alguma com Deus, a Bíblia também diz que éramos inimigos, agindo de modo a merecer com justiça a ira de Deus, filhos da ira de Deus, andando segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se amigos do Senhor são aqueles que fazem o que Ele manda, obviamente quem não conhece a vontade de Deus, quem não faz a vontade de Deus, não é seu amigo, está de outro lado, como opositor, como inimigo. E esta inimizade vai se manifestar de duas maneiras. Primeira é no entendimento, na mente, nos pensamentos que são contrários à vontade de Deus, nos raciocínios nulos e pervertidos, preferindo a mentira ao invés da verdade que Deus revelou. E a ira de Deus vai se revelar do céu contra toda a impiedade, contra toda a perversão dos homens que detêm a verdade de Deus, que abrem mão da verdade de Deus em favor da injustiça. Os sentimentos são contaminados, e no lugar do amor e do louvor que são devidos a Deus, nós vamos encontrar rebeldia, tolice, soberba, dizendo que Deus não existe, que Deus não deve ser entendido. Mas aquilo que o homem é em suas cogitações, aquilo que ele é na sua mente, aquilo que ele pensa, não fica parado na sua mente, vai se revelar nas suas ações. E através das ações do homem, essa rebeldia da mente vai se manifestar. O homem não dá glória a Deus, o homem não é grato a Deus, o homem acaba indo muito além dessa rebeldia mental, ofendendo a Deus com idolatria, mesmo que essa idolatria seja mal disfarçada em roubagens bem civilizadas, mas ainda assim idolatria. Qualquer forma de viver que não dê a Deus a glória devida é idolatria, é amar mais alguma coisa mais do que a Deus. Idolatria da família, idolatria do dinheiro, idolatria de imagens, idolatria de pessoas, é idolatria. E é grosseira a idolatria, e a ofensa é inimizade contra Deus. Então a primeira pergunta que nós buscamos resposta nessa noite é: quem nós éramos? E a resposta de Paulo é: inimigos de Deus, estranhos às alianças da promessa. Éramos de fora, não tínhamos direito de entrar na casa de Deus, não tínhamos nenhum tipo de relacionamento com Deus. Pelo contrário, éramos como crianças guerreiras que ficam de longe jogando pedra no telhado do vizinho, buscando irritar, por causa dos nossos pensamentos e por causa das nossas ações. Mas Paulo continua nos ensinando em Colossenses, agora no verso 22, e nós encontramos no verso 22 uma outra pergunta: quem nós fomos tornados? Quem nós somos agora? Se antes éramos estranhos, quem nós somos agora? De novo o tempo passado e agora o presente, o que nós éramos e o que nós somos. E Paulo diz: agora nós somos reconciliados, agora nós somos de dentro de casa, agora nós podemos entrar, nós temos intimidade, nós somos tornados pela vontade de Deus filhos de Deus. Não nascemos do sangue, nem da vontade da carne para sermos filhos de Deus, nem da vontade do homem, mas tornados filhos de Deus pela vontade de Deus. O Deus que em Cristo nos chama, o Deus que em Cristo nos dá o poder de sermos feitos seus filhos. E Paulo vai enfatizar essa mudança. No verso 21 ele diz: outrora, antes. No verso 22 ele diz: agora, neste momento. Éramos outrora inimigos, somos agora reconciliados, restabelecidos a um relacionamento de comunhão. Se antes nós estávamos sem Deus no mundo, agora quem foi reconciliado tem Deus, tem um Pai Celeste,
tem uma nova família, faz parte de um novo povo, um povo ao qual Cristo se entregou, Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, para nos purificar para si mesmo, para que sejamos povo exclusivamente seu, um povo obediente, zeloso de boas obras. Paulo vai ressaltar isso, que nós fomos reconciliados, não simplesmente por uma declaração, não simplesmente por alguma coisa de pouco valor, mas fomos reconciliados por Deus em Cristo, no corpo da sua carne, isto é, fomos reconciliados somente porque Cristo se entregou por nós naquela cruz. Quando na ceia Cristo diz: isto é o meu corpo, e só faria sentido se o corpo dele fosse de fato entregue como foi na realidade pregado naquela cruz, para nos reconciliar. Ninguém poderia levar Cristo até aquela cruz se não quisesse. Cristo tinha absoluta clareza e percepção do que ele era. Ele ora ao Pai, por exemplo, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas ele diz também: todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. Porque ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia o que ele veio fazer. Ele veio não para cumprir a sua própria vontade, até porque a sua vontade era fazer a vontade do Pai. Porque a sua comida, o seu prazer, consistia em realizar a obra do Pai. E Cristo não poderia querer diferente, não poderia pensar diferente, porque ele próprio afirma: eu e o Pai somos um. A reconciliação, para mim e para você, só poderia ser feita mediante a morte de Cristo na cruz. Assim como a morte entrou no mundo pela desobediência de um homem, Adão, a morte também tinha que sair do mundo pela obediência perfeita de um homem. E Cristo foi obediente, perfeitamente obediente, totalmente obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. A vida de Cristo e a morte de Cristo tinha um só propósito. Quando Cristo veio, ele sabia que veio para não ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por nós, para resgatar você, para reconciliar você com Deus, para apresentar você perante Deus, para chegar diante de Deus e dizer: eis aqui alguém por quem eu morri, lavei, purifiquei, santifiquei. Você pode em Cristo chegar diante de Deus sem carregar culpa, porque Cristo levou a sua culpa sobre si naquela cruz. Você pode se apresentar perante Deus em Cristo sem medo de ser repreendido, porque você foi tornado irrepreensível pela fé em Cristo. Em Cristo, amados, mas só em Cristo. Nós vimos na semana passada que não há ninguém que possa fazer o que Cristo fez. Tentamos comparar Cristo com Buda, com Maomé, com Maria, com Pedro, João, com todo mundo, e a resposta que nós chegamos é: ninguém é igual a Cristo, nem comparar. Somente em Cristo você é feito nova criatura. Somente em Cristo você pode se achegar a Deus sem medo, confiadamente, na certeza de achar graça. Mas como você pode saber então que você foi de fato reconciliado? Eu olhei para o passado, eu me enxerguei no passado, eu vi as minhas más obras, eu vi os meus pecados, eu vi como eu sou. Agora eu olho para mim e vejo, ouço falar de um Cristo que reconcilia. Como eu posso enxergar em mim mesmo esta reconciliação? Como saber? Que características estão presentes na vida dos reconciliados? Como fazer para saber se você já foi de fato reconciliado com Deus? A Bíblia diz que a realidade da reconciliação é comunicada ao nosso coração, ou ao coração dos que creem, ao espírito dos que creem, pelo Espírito de Deus. Mas ainda assim, nós vamos encontrar pessoas
que ainda não consegue ouvir com clareza o testemunho interno do Espírito Santo. E ficam procurando evidências externas dessa realidade que é eterna. E Deus, amados, em sua graça, Deus em sua bondade não nos deixa sem esses sinais externos. É claro que esses sinais externos, eles não produzem a justificação, eles não produzem reconciliação com Deus. Você pode fazer um monte de boas obras, você pode deixar de comer um monte de coisa, essas coisas têm aparência de sabedoria. Pode ser até falsa humildade, pode aparecer um rigor ascético, mas não tem valor para o pecado. Mas uma vida justa pode sim ser sinal externo de uma transformação que já foi feita no coração. Esses sinais externos são reflexos, eles acompanham o que já aconteceu lá dentro e tornam possível então conhecer quem é nascido de novo, quem foi reconciliado com Deus. É pelos frutos que nós vamos conhecer quem foi reconciliado com Deus. E Paulo vai nos apresentar 3 sinais de que alguém foi realmente reconciliado com Deus. Ele vai introduzir esses sinais como um condicional, se na verdade, se ao menos, no versículo 23, são sinais obrigatórios que têm que estar presentes na vida do cristão, de alguém que foi reconciliado com Deus por intermédio de sangue de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro sinal, perseverança na fé. Pode parecer óbvio demais. É claro que o crente que o reconciliado vai perseverar na fé, mas somente o reconciliado com Deus através de Cristo pode permanecer na fé. Somente pode permanecer na fé quem foi reconciliado com Deus. Nós temos exemplos nas Escrituras de um homem que abraçou a fé e logo depois abandonou a fé. Simão, o mago. Demas abraçaram a fé para abandoná-la na frente. O poder para permanecer na fé é fruto da reconciliação, mas é também um sinal dessa reconciliação. Quem abandona a fé, e é possível que pessoas abracem a fé e abandonem a fé, é porque nunca foi realmente reconciliado. O escritor aos Hebreus diz que, no capítulo 10, versículo 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perfeição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Pode até ser, alguém pode até ficar encantado com a doutrina, encantado com a igreja, encantado com as canções da igreja, encantado com as pessoas da igreja, encantado com o estilo de vida da igreja, mas se não nascer de novo, não vai acontecer. Vai ser como aquelas sementes lançadas à beira do caminho, lançadas em terreno pedregoso, lançadas perto de espinheiros, não vão produzir frutos. Então, o primeiro sinal de que alguém foi de fato reconciliado é a perseverança na fé. Eram os inimigos e estranhos, transformados em filhos de Deus, de casa. Por isso, perseveramos. O segundo sinal é a firmeza na fé. É permanecer firme e inabalável, mesmo no dia mau. Cristãos de dias bons são muito comuns. Cristãos em busca das bênçãos de Deus são muito numerosos. De vez em quando eu vejo uma frase que parece certinho, mas não é tão certa assim. Todos querem as bênçãos de Deus, mas nem todos querem o Deus das bênçãos. Eu não concordo tanto com essa frase. Por um motivo não simples. Aquele que quer o Deus das bênçãos, porque quer as bênçãos, talvez não esteja disposto a sofrer por Cristo. Talvez não esteja disposto a sofrer, inclusive até o sangue por amor de Cristo. Esses são raros. Esses são difíceis de serem encontrados. Mas são esses que são os verdadeiros cristãos. E somente a esses que querem sim o Deus que abençoa, mas é o mesmo Deus que diz: olha, vocês vão passar por aflições, vocês vão ter que lutar contra o pecado, ou talvez vocês tenham que resistir até o sangue. Somente a esses será dada a coroa da vida prometida pelo Senhor. Tiago, capítulo verso 12, diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque
prometeu ao seu amor. Receberemos bênçãos de Deus, sem dúvida. Serviremos ao Deus das bênçãos, sem dúvida. Mas muito provavelmente seremos chamados a provar a nossa fé através das provações. E o terceiro sinal é a esperança alicerçada no verdadeiro Evangelho. Porque de nada adianta ter esperança em uma falsa promessa. Paulo, por exemplo, ele estranha a atitude dos crentes da Galácia, que estavam deixando o verdadeiro Evangelho, abraçando um caminho que, embora parecesse correto, não era o Evangelho de Cristo. E Paulo, ministro do Evangelho, ele diz para os Gálatas que se mesmo ele, Paulo, ou um anjo vindo do céu, pregasse a eles outro Evangelho, deveria ser desprezado. Os colossenses haviam sido instruídos no Evangelho por Epáfras. Os colossenses continuavam guardando o Evangelho de acordo, receberam de Epáfras. Paulo diz que os colossenses não deveriam admitir que nem mesmo Epáfras lhes anunciasse outro Evangelho. Que nem mesmo ele, Paulo, lhes anunciasse outro Evangelho. Que nem mesmo um anjo lhes anunciasse outro Evangelho. Com essas três características nós vamos encontrar na vida dos reconciliados: firmeza na fé, perseverança na fé e a esperança baseada no verdadeiro Evangelho de Cristo. Um falso Evangelho te faz adorar um falso Deus, te faz acreditar numa falsa reconciliação. E pode ser que um dia você chegue diante do Senhor: Senhor, eu não fiz isso, aquilo, aquilo outro. Ele vai dizer para você: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Se você acredita no falso Evangelho, você serve um falso Deus, você está no falso caminho, mas você vai receber um inferno. Você precisa saber se você foi reconciliado ou não. Você tem que saber disso. Ninguém pode esperar alcançar as promessas do Evangelho se abandonar esse Deus do Evangelho. E o Evangelho não é pregado para o deleite dos nossos ouvidos. Tem coisa muito mais interessante do ponto de vista humano que você poderia estar assistindo agora. O Evangelho é pregado para a restauração de vidas. O Evangelho é pregado para a transformação do caráter. O Evangelho é pregado para dar ao pecador uma nova vida. Por mais eloquente, por mais bonito, por mais organizado que for uma exposição das Escrituras, ela não é apenas um ensino de um texto. Ela é a mensagem de Deus às suas criaturas. Ela é o chamado do Rei dos Reis aos seus súditos. É a voz do bom pastor falando ao coração das suas ovelhas. Como você pode saber se você foi reconciliado? Lembre-se de quem você é, de como você agia antes de ouvir o Evangelho. Lembre-se de como você agia antes de tomar a decisão de andar lado a lado com esse povo que se chama pelo nome de Cristo. Lembre-se das obras infrutíferas das terras nas quais estava o seu deleite, onde você encontrava o seu prazer. Lembre-se das suas más companhias, das suas más conversações, das suas atitudes pecaminosas, e pergunte para você mesmo: algo mudou? Olhe para você mesmo agora e se pergunte: o que eu sou agora? Eu sou o filho da luz, praticando as obras da luz? Eu vivo hoje para glorificar a Cristo com o meu viver, não me importando se eu sou o marido e o seu marido glorifica a Deus como marido, uma esposa deve glorificar a Cristo como esposa, se eu sou funcionário, eu devo glorificar a Cristo como funcionário, se eu sou o patrão, eu devo glorificar a Cristo como patrão, seja o que você for, seja o que você faça. Pergunte para você mesmo: eu tenho vivido de fato como um emissário desse ministério de reconciliação que Deus nos confirmou? Identifique em você mesmo sinais de que você é realmente um filho de Deus, de que você é realmente nascido de novo, de que você foi realmente reconciliado por Deus, pela graça revelada na cruz de Cristo. Você é perseverante? Você é firme? Você mantém a sua esperança, mesmo que todos os sinais externos estejam dizendo para você desistir? Você acha, por exemplo, como Abacuque, que olhava para a figueira e não via figos, que olhava para a videira e não via uvas, que olhava para a oliveira e não
observe o quadro: não havia fruta, não havia cereal, não havia gado, não havia nada. E ele não fala de esperança, ele fala de alegria. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. Não tinha nada, mas se alegrava no Senhor. Você consegue ter isso em você? O que fazer então para ser reconciliado? Eu acredito que muitos dos que estão aqui vieram para cá porque já conhecem essas coisas, porque já sabem que foram reconciliados, ou pelo menos ouviram muitas e muitas vezes falar sobre essa tal de reconciliação. Sabem tudo, embora talvez ainda não tenha experiência real de intimidade conosco. Agora, se você entrou aqui não por saber dessas coisas, mas para saber dessas coisas, e essa palavra é para você, quero dizer o seguinte: Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, está apresentando aos seus ouvidos, nesta noite, nesta hora, uma santa convocação, para que você renuncie a rebeldia, para que você renuncie a inimizade, você se torne um filho do amor de Deus. A proposta é a seguinte: aquele que tem sido ofendido pelos seus pecados, aquele que tem sido rejeitado por você quando você transgride a sua lei, quando você profere ou prefere as mentiras dos homens, suas próprias impressões, seus próprios desejos, ao invés de ter a vontade do Senhor, este Senhor te oferece de graça a reconciliação, de graça para você, porque o preço foi Cristo na cruz. Aquele que tem poder para lançar a sua alma no inferno, não apenas te estende a sua mão reconciliadora, mas faz dela também uma mão abençoadora. E está dizendo para você: venha, eu quero estabelecer a paz contigo. Vamos ser reconciliados então. Primeiro, receba o oferecimento de perdão que Deus faz. Segundo, atenda ao oferecimento que Deus faz para a vida eterna, e assim tem os seus pecados inteiramente pagos por Cristo, o Filho de Deus, que foi para a cruz. E nessa semana nós lembramos muito enfaticamente a história da cruz, que foi para a cruz para pagar o preço dos seus pecados, para perdoar os seus pecados, para te reconciliar com Deus. Eu quero apresentar para você que já conhece essas verdades, sabe que piedade é o que nós chamamos. E para você que ainda não conhecia, que ainda não tinha pensado nisso, quero apresentar um convite do Senhor, dizendo: vinde a mim, você que está cansado de ser encarregado, eu vou aliviar você. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, vermelhos como carmesim, eu quero tornar você branco e puro como a neve, como a branca. Baixe a cabeça. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você para falar com Deus nesse momento. Senhor, eu tenho andado longe. Eu nunca tinha pensado nessas coisas. Obrigado pela tua palavra e transforma a minha vida e meu coração nessa noite. Senhor amado, nós estamos aqui nesta noite porque o Senhor nos chamou. Nós estamos aqui nesta noite porque o Senhor nos convocou. O Senhor planejou, preparou este momento para falar ao nosso coração. Obrigado a Deus. Te pedimos que o Senhor esteja tocando corações nessa noite. E que aqueles que ainda não tinham ouvido o seu chamado ouçam o Senhor convocando e atendam a esta santa convocação. Deus, nós te agradecemos. Por sabemos que o Senhor fala ao nosso coração mediante o seu Espírito. O Senhor fala ao Espírito dos teus filhos mediante o teu Espírito Santo. Testifica que nós somos feitos teus filhos. Obrigado a Deus. Te agradecemos por tua palavra, que ela nos vivifique, nos anime para andarmos como filhos da luz, evitando as obras infrutíferas das trevas. Muito obrigado a Deus amado. Nós te rendemos graças. Em nome de Jesus. Amados, por causa da reconciliação, por causa da obra de Cristo na cruz, nós podemos nessa noite